A partir de hoje, bares, restaurantes, salões de beleza voltam a funcionar no município de São Paulo e em mais de 14 municípios da região metropolitana. Os estabelecimentos poderão ficar abertos 6 horas por dia. O horário do comércio varejista, incluindo os shoppings, aumentou 2 horas. E, diferentemente do que está acontecendo no Rio de Janeiro, bares e restaurantes paulistas só podem servir clientes que estiverem sentados dentro dos estabelecimentos. O uso das calçadas está vetado. Sobre tudo isso, a gente inclusive vai para o Rio de Janeiro agora conversar com o Fernando Brito, editor do Tijolaço. Oi, Fernando, tudo bom? Tudo bem, eu não estava lá no Leblon, naquela calçada da loucura, porque isso, até se você for tolerante, compreender que as pessoas estavam ansiosas por confraternizar, por se reencontrar, por tomar sua cervejinha, bater papo, etc. Isso até você pode compreender que a insânia possa ter tomado conta daquela rapaziada que estava ali. O que você não consegue compreender é que o poder público tem assistido aquilo na sexta, no sábado, no domingo e vai assistir de novo hoje, na segunda-feira, sem nenhuma providência. Mandar meia dúzia de fiscais para serem até afrontados, como foi esse que recebeu a suposta ofensa da menina, dizendo que ele era um simples fiscal e o namorado dela era engenheiro formado. Isso aí só vai arranjar conflito, não vai resolver o problema. O estabelecimento que servir cliente na calçada tem que ser fechado, simples assim. O estabelecimento que extrapolar as regras de segurança tem que ser fechado, porque ele vai fazer uma vez, não vai fazer a segunda. Né? O que está acontecendo no Rio de Janeiro é menos uma insânia que existe, né, de uma garotada que quer ir para as calçadas, comemorar, confraternizar, depois de tanto tempo, 3 meses, quase 4, afastada, e muito mais a falência do poder público que assiste essa transmissão suicida da doença sem tomar uma providência. O problema da insciência, da inconsciência da população, de parcelas da população, não é a maioria, mostrou o Datafolha na semana passada, uma maioria apoia as medidas de isolamento social, é responsabilidade dos governantes, desde o prefeito até o presidente da República, porque todos eles estão sendo cúmplices, e cúmplices de uma situação que está objetivamente se agravando. Veja, as medidas em epidemiologia são, em geral, tomadas por semana epidemiológica, para evitar as oscilações diárias que elas podem ser enganosas. Um dia podem morrer mais de 20%, no outro dia menos 20%, sem que isso indique uma tendência de redução ou de aumento da incidência da doença ou do agravamento da doença expressa em óbitos. Né? Então, se mede por semanas epidemiológicas. Na semana que se encerrou no sábado, nós tivemos 263 mil novos casos no Brasil. Na semana anterior, que se encerrou no sábado retrasado, nós tivemos 243 mil novos infeccionados pelo coronavírus, pelo novo coronavírus. Então, isso resulta numa soma de mais de 500 mil de pessoas infectadas em 15 dias. Se nós temos 4 meses de pandemia quase, e temos 1.500.000 e pouco, 1.600.000 casos, isso quer dizer que 1/3 das pessoas que adoeceram do Covid-19 adoeceram nos últimos 15 dias. Veja, nos últimos 15 dias, numa epidemia que dura 8 meses, nós tivemos 1/3 dos infectados. O que quer dizer a infecção? Quer dizer que esse infectado, numa parcela significativa, que hoje está na faixa de 4%, vai, como dizem os médicos, evoluir a óbito, como se a morte fosse alguma evolução. Eu não acho que a palavra seja adequada, mas eles vão, como dizem os médicos, evoluir a óbito. 4% de 246, mais de 263, portanto, mais de 500 mil pessoas, 4% disso representa mais de 20 mil pessoas. Quer dizer, nós estamos nos sujeitando a ter desses contaminados nos últimos 15 dias, onde a doença está se agravando, onde a doença está evoluindo para uma situação que exige UTI, e não é à toa que as UTIs estão lotando,
nós temos condições de produzir, entre aspas, 20 mil mortos. E faz de conta que não aconteceu nada. Estamos discutindo se o salão abre hoje, se a academia abre amanhã, se o ônibus pode andar com gente em pé, se o ônibus pode andar com gente enlatada, se os bares, restaurantes e botequins podem ter aglomerações de centenas de pessoas ou não. Quer dizer, nós estamos discutindo algo que não tem absolutamente nenhum tipo de proporcionalidade à situação que o país está vivendo. E olha, não adianta, os epidemiologistas, você assiste na televisão, eles se esgoelam todo santo dia dizendo é cedo para abrir, é cedo para liberar, é cedo para flexibilizar, isso é irresponsabilidade, pode haver uma onda de mortes. E autoridade alguma, daquelas inclusive, né, não estamos falando só do Bolsonaro, não, aquelas que enchiam a boca para dizer que administram com a ciência, com os cientistas, só você vê. Os comitês científicos no Rio e São Paulo se dissolveram. Os médicos com maior responsabilidade se escafederam daquilo ali, porque não querem ser cúmplices de um risco de suicídio que está sendo conduzido com a maior irresponsabilidade. E em nome de quê? Em nome de uma retomada econômica que não vai acontecer. Consulte qualquer comerciante, qualquer lojista, qualquer empresário. O movimento que eles têm é de 20%, mal paga a despesa de reabrir a loja. As pessoas, as equipes de trabalho, estão todas elas reduzidas. Ninguém tem condições de bancar uma estrutura de prevenção com funcionário higienizando o balcão, com funcionário higienizando mercadoria, com funcionário postado na porta, limpando a mão do cliente com álcool gel, medindo a temperatura, se esse cliente não compra. Ou se ele compra 10, 15, 20% do que comprava antigamente. Então, o que está acontecendo é que o Brasil segue numa economia que se move a 10, 20%, mas com as pessoas necessitadas andando na rua à razão de 100%, porque elas não podem, se o seu comércio, se o seu antigo emprego reabre, elas não podem se recusar a fazer um trajeto de 1h30 num ônibus ou num trem lotado, elas não podem se recusar a fazer o que o patrão manda, ainda mais agora que o Bolsonaro liberou o não uso de máscaras dentro dos estabelecimentos comerciais, estão sujeitos inclusive a que os clientes vão ali bafejar coronavírus sobre eles. Então, eles, coitados, não tem como, ao contrário dos meninos e meninas do Leblon, que eu já não uso óculos, mas eles não olham para mim nunca, eu acho que a situação de covardia é muito pior, porque eles não têm nem o direito de escolher. Claro, nesse gancho da desobrigatoriedade do uso da máscara no comércio, hoje foi anunciado, ele vetou também a desobrigação do uso da máscara nos presídios. E daí me lembrou muito o conceito da necropolítica, que tantos especialistas já denunciaram, que é o que tem sido praticado bandido bom Brasil. É bandido morto. Exatamente, de que existe uma população que é aceitável matar, porque é isso, você não vai dar nenhum tipo de proteção, você desobriga o uso para que aquela população morra de fato. Esse monumento civilizatório do bandido bom e do bandido morto, que foi criado aqui no Rio por um delegado chamado José Guilherme Goldinho, vulgo Sivuca, mas não é o Sivuca músico, não. Ele era Sivuca porque ele, quando policial, por um nada, ele Sivuca, e mandava bater e acontecer. Ele era, inclusive, um dos integrantes da escuderia Lecoq, que, muitos dizem, foi a célula máter dos Esquadrões da Morte. Então, antes de passar para o caso dos presos, eu queria lembrar que nesse veto do Bolsonaro tem um requinte de maldade. Ele suspende a obrigatoriedade de serem afixados cartazes nas lojas, recomendando ou anunciando que era obrigatório o uso de máscaras. Quer dizer, nem o papelzinho na parede para evitar que as pessoas se esqueçam da máscara, para evitar que as pessoas se eximam de usar a máscara, para pelo menos motivá-las a fazer isso, nem isso escapou da caneta Bic do presidente, que não é azul, é preta, é a cor da morte. Agora, quanto aos presídios, é o pensamento dessa gente. É o pensamento dessa gente.
Eles querem que morram. Simplesmente isso. Né? São 700 mil presos, logo serão 800, se depender deles serão 2 milhões, e nós vamos seguir o exemplo dos Estados Unidos, que tem perto de 1 milhão, perdão, de 1% da sua população, né, de presidiários, e onde a indústria da prisão se tornou um grande negócio pelo qual o Estado paga a empresas privadas para manterem presídios sempre lotados e sempre com vagas disponíveis. Agora, o que move Bolsonaro a fazer isso? Eu não acredito que seja o desejo de que as pessoas morram simplesmente. Não, ele não é mórbido assim, do nada. Ele não é um ente do mal, meio bruxo, meio feiticeiro. Não, ele não é assim, não. Tá? Ele apela para isso porque ele precisa manter o radicalismo, a polêmica, o ódio, o confronto sempre acesos. As pesquisas reveladas semana passada, que mostraram que o Bolsonaro conserva aqueles 30% de apoio e de sustentação, mostram que ele está sendo bem sucedido no fechamento da porteira do espaço da direita brasileira para qualquer outra força que não seja ele próprio. Tá? O Bolsonaro faz e desfaz e mantém esse núcleo da população sólido com ele. E pior, tá? Os que divergem dele vão se tornando cada vez mais hostis a Bolsonaro. Tá? O que vai minguar nos índices de Bolsonaro é aquela parte regular, que considera ele regular, que não é nem contra, nem a favor, acha que tem coisas boas, acha que tem coisas ruins. O Bolsonaro está virando giló. Tem gente que adora e tem gente, e eu acho que é muito mais gente, que detesta, que sente aquilo como algo intragável. Então, com todo perdão ao giló, né, eu acho que o Bolsonaro está fazendo esse tipo de estratégia política, de marketing político. Olá! Eu vim fazer um convite para você entrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/redetvt, e se inscrever. A gente chegou aos 450 mil inscritos e agora é rumo aos 500 mil inscritos. Você pode também se tornar membro no nosso canal. Daí você faz uma contribuição de R$ 7,99 por mês e contribui com esse projeto de democratização da comunicação. Contribuição para a TVT e também para a Rádio Brasil Atual. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também de tornar-se membro. Tem os quadradinhos lá, é só clicar. É isso, youtube.com/redetvt. A gente agradece. Estamos de volta ao vivo com o Bom para Todos na TVT, na Rádio Brasil Atual 98.9 e também nas redes sociais. Eu tive um probleminha de conexão. Sempre que vocês veem assim um break, um intervalo do nada, é porque provavelmente a minha conexão caiu aqui e daí a gente roda intervalo até eu conseguir reconectar. Eu sei que o Fernando terminou de dar a resposta ao meu questionamento. O Fernando ainda está com a gente ou ele já saiu? Tá aqui. Ainda faltando, e ainda faltando um novo capítulo da volta dos que não foram, o Ministério da Educação, esse lugar impreenchível. Eu lembro de ter comentado segunda-feira com você que estava para cair Decotelli. Pois é, ele já caiu, já foi anunciado um novo ministro, esse novo ministro já recusou e a gente volta ao ponto inicial sem ministro. Pois é, eu me lembro sempre que tinha uma piada de português que você contava no tempo que você podia contar piada, que o camarada começava a lutar o jogo, fulano perdeu, pegou a bola e já perdeu. Entendeu? O Ministério da Educação é assim, o camarada é nomeado e no dia seguinte ele começa a cair. É impressionante. Né? Agora, há um comentário de que o reitor de uma universidade privada do oeste de Santa Catarina, Aristides Simadon, né, venha a ser o favorito para ocupar o cargo. Não é uma pessoa de quem se saiba muita coisa, não tem tem uma vida acadêmica que é normal, não é brilhante, não é
medíocre, enfim. Mas ele tem no seu currículo um fator que o ajudará certamente a ocupar o Ministério da Educação. É que em fevereiro de 2017, a convite da universidade, vejam vocês, a convite de uma universidade, né, o filho 01, e filho 02 e o filho 03, o Carlos e o Eduardo Bolsonaro, foram levados ao ambiente acadêmico, junto com um sujeito que responde pelo simpático nome de Tonho do 38, porque é dono de clube de tiro, foram levados à universidade para palestrar sobre as desvantagens do desarmamento, sobre como era bom que as pessoas pudessem andar na rua armadas, prontas para atirar umas nas outras, carregando suas armas de grosso calibre. Então, o ministro, possível ministro da Educação, doutor Aristides, que é formado em Pedagogia e Direito, ele parece ter no seu currículo, digamos, essa munição, munição desse calibre, para ocupar o posto de responsável maior pela educação, pelo desenvolvimento civilizatório, pelo convívio humano no Brasil. Dentro do governo Bolsonaro, de fato, parece ser uma credencial para alguém ocupar o Ministério da Educação, a sua capacidade, digamos, de atingir o alvo. Pelo menos ele agrada uma ala, né? Porque Renato Feder, pelo que eu li, ele não agradava militares, a ala ideológica, o Olavo de Carvalho, os filhos, e essas são as alas do governo, ele não agradava nenhuma e por isso, enfim, falou que recusou, mas a gente não sabe até que ponto ele foi descartado logo a princípio, né? Fernando, beijão para você. Muito Desculpa obrigada. Roubar mais 30 segundinhos de você, mas veja, que critério é esse para escolher o ministro da Educação? O ser o sujeito que agrada. Esse é o critério. Então vamos botar o fulano lá porque ele é bonzinho, todo mundo gosta dele. Se ele é competente, se ele é incompetente, se ele tem projetos, se ele tem planos, se ele tem uma visão de futuro para o Brasil, né, que todos nós sabemos que passa certamente pela educação, né, esse negócio de agradar a uns e a outros, e principalmente agradar dessa maneira, né, as pessoas, não parece ser, digamos assim, o indicador mais confiável para a gente escolher um ministro da educação.